Apocalipse 2, 18. Apocalipse 2, 18. Iremos hoje, irmãos, comentar a carta de Jesus à igreja de Tiatira. Todos abriram Apocalipse 2, 18. Lemos assim. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos estado a estudar de uma maneira muito breve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e temos feito isto tendo em conta 4 perspectivas. Em primeiro lugar, lembrando que estas cartas foram escritas a igrejas reais, históricas, que existiram mesmo, mas também nos fala de 7 tipos de igreja. Quer dizer, cada carta caracteriza um certo tipo de igreja. Umas com uns problemas, mas também algo positivo, outros com problemas menores, outros com problemas muito sérios, que é o caso desta. Então nós podemos dizer que há hoje também, se nós olharmos para o mundo, podemos dizer o seguinte, que estas 7 igrejas existem no mundo inteiro. E eu tenho até desafiado os irmãos a perguntar que tipo de igreja somos nós. E eu tenho uma sugestão lá mais para o fim, mas vamos pensar nisso. Muitas vezes misturadas, não é? Umas com as outras. Há também uma aplicação pessoal. Quer dizer, nós podemos olhar para estas cartas e dizer assim, olha, eu acho que eu sou um bocadinho como os irmãos desta igreja. Mas há um outro tipo de aplicação que não é tão comum, que é a aplicação profética, ou se quiserem, histórica ou profética, que é nós olharmos para estas cartas, uma vez que estas cartas estão num livro de profecia, nunca podemos esquecer isso. Apocalipse é um livro de profecia, não é um livro de história. Se nós quisermos encontrar a história da igreja, vamos, por exemplo, ao livro de Atos dos Apóstolos. Aí é história. Mas aqui nós encontramos uma visão da história, mas profética. O que para nós é muito estranho, porque nós não somos capazes de fazer isso. Mas Deus é. Então é como se ele olhasse para a história da igreja e repartisse em 7 períodos. Começando em Éfeso, podemos dizer que é a igreja apostólica, a seguir. Depois, Esmirna, já falamos, que é a igreja perseguida, a igreja dos mártires. A igreja de Pérgamo, que é quando a igreja começa a comprometer-se, a ter compromisso com o mundo, neste caso com o poder político de Roma,
o que levou a uma decadência, a uma corrupção da verdadeira Igreja. E hoje nós vamos falar de um outro tipo de compromisso que eu já irei descrever. A Igreja de Sardes, a Igreja de Filadélfia, a Igreja de Laodiceia. Então o Senhor como se olhasse para a história da Igreja e profetizasse a respeito destes 7 períodos. Nós não fazemos disto uma doutrina da nossa Igreja, mas uma maneira válida de encarar, de interpretar as 7 cartas do Apocalipse, como aliás muitos irmãos o fazem já há muito tempo. Então, irmãos, vamos entrar na carta do Apocalipse falando, muito brevemente, que Tiatira é uma cidade que fica perto de Pérgamo, apenas a 55 quilómetros, e que era muito conhecida pelos seus tecidos, que eram em púrpura e que eram muito caros, muito valiosos e muito procurados. E há uma referência em Atos, na cidade de Filipos, quando Paulo vai com um grupo de discípulos, vão orar e encontra uma mulher que é chamada Lídia, e depois diz, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Então, era talvez muito usual aqueles que eram originários de Tiatira fazerem comércio, trazendo as suas fazendas, os seus tecidos, para vender. E Lídia seria uma destas. Então, Lídia, que se converteu ao ouvir a pregação de Pedro, é chamada a primeira cristã da Europa. Então, no território que é a Europa propriamente dita, o primeiro fruto, lamento muito, não foram os homens, foi uma mulher. E como também Jesus apareceu em primeiro lugar a quem? As mulheres responderam todas, repararam? Então, foi Lídia, que muito provavelmente terá levado o Evangelho para a sua terra natal e terá ajudado a fundar a igreja em Tiatira, mas isto é apenas uma suposição. A seguir, a carta a Tiatira, como eu já disse no outro dia, é uma espécie de sequência natural da carta anterior a Pérgamo. Porque quer Pérgamo, quer Tiatira, falam-nos a respeito de um problema que a igreja vai começar a enfrentar, que é o compromisso. É a igreja não ser capaz de se manter firme e estanque às influências do mundo e da sociedade em redor. E este é um problema muito sério para a igreja, porque nós somos igreja, nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura, numa forma de pensar. E às vezes nós temos a tentação de ceder, de nos adaptarmos, para que, afinal de contas, as pessoas até simpatizem mais connosco, que o Evangelho seja um bocadinho mais palatável, mais popular. E este é um problema muito sério, porque os irmãos sabem uma coisa, o que atrai os necessitados, os perdidos, não é uma igreja semelhante ao mundo, mas é uma igreja completamente diferente do mundo. Porque as pessoas já estão cansadas do que está no mundo, não estão interessadas em chegar à igreja e encontrar o que está lá fora. Então a igreja ela tem de ser santa, ela tem de ser pura e ter um compromisso apenas com uma pessoa. Quem é? É o seu dono, o seu Senhor, que é o Senhor Jesus. Então nós podemos dizer o seguinte, que Pérgamo fala-nos do compromisso com o mundo, e vimos como isto aconteceu com o poder político, que começou a ter uma grande influência na igreja, inclusive dando dinheiro. Constantino foi o exemplo, o imperador Constantino, o exemplo de alguém que investiu muito dinheiro, sobretudo na hierarquia da igreja, que começou a desligar-se. No início, a igreja era uma só. Até os apóstolos, Pedro diz, eu sou um presbítero como vocês também, um entre vós. Mas vai começar a haver uma hierarquização. Então vai começar a surgir o clero. Não é? O clero vai começar a aparecer. Um sacerdócio
que o Senhor nunca tencionou que houvesse na nova aliança, porque o sacerdócio era da antiga aliança. Vai começar a aparecer e daqui a pouco nós vamos encontrar na estrutura da Igreja uma estrutura semelhante à estrutura política do Império Romano. O que é uma coisa assim muito estranha. Isto aconteceu com Pérgamo. E agora em Tiatira vai acontecer um compromisso ainda mais grave. Porque, conforme nós vamos ler aqui, o compromisso vai ser com o pecado grave, e com o erro, a falsidade. E nós vamos procurar entender isso melhor. Meus irmãos, eu queria dizer o seguinte, que, antes de começar, eu vou falar aqui um pouco daquilo que nos parece ser a origem e o desenvolvimento da Igreja Católica Romana. Mas nós não estamos aqui com um espírito destrutivo de criticar, de dizer coisas que são muito desagradáveis só pelo prazer de as dizer. Por outro lado, nós também não podemos ignorar os factos, conhecendo um pouco da história, lendo a Bíblia e tirando as nossas conclusões. Fazemos isto com todo o respeito. Não queremos ofender ninguém e, desde já, eu peço desculpa se alguma das minhas palavras for um bocadinho mais agressiva, mas não é a intenção. Apenas queremos falar a verdade, conforme nós entendemos na palavra de Deus. Então vamos começar, irmãos, a percorrer esta carta rapidamente. Em primeiro lugar, a seguir, nós vemos a habitual descrição de Cristo no início da carta. E lemos assim: isto diz o Filho de Deus. É interessante porque nós podemos dizer, toda a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus. Pois é, mas durante este tempo da Igreja de Tiatira vão começar a surgir rivais do Filho de Deus, competidores. Nomeadamente vai começar a surgir uma grande competidora. E os irmãos sabem muito bem a quem é que eu me estou a referir, porque Portugal é um dos centros mundiais de veneração dessa competidora que surgiu neste tempo, gradualmente que se foi impondo neste tempo. Então, é como se Jesus dissesse: fala-vos o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. A Trindade, quantas pessoas tem? Não tem 4, pois não, irmãos? Tem 3. O Pai, o Filho, o Espírito. E Jesus diz: eu falo-vos, eu sou o Filho de Deus. Que tem seus olhos como chama de fogo. Então, irmãos, reparem que a chama de fogo fala-nos de um olhar que vai para além da superfície. Então, o Senhor está a falar de uma característica que Ele tem, que é o seu conhecimento, o seu discernimento, e que Ele vê tudo com toda a clareza. Ele olha para nós e Ele vê o nosso coração, os intentos, as motivações. Ele vê tudo isso com o seu olhar. Então, é este olhar com que Ele vai agora olhar para esta igreja e vai falar algumas coisas. O que é que Ele está a ver? Pés semelhantes a latão reluzente. O latão ou cobre era um material usado no tabernáculo e depois no templo para o grande altar. E fala do juízo de Deus. O altar onde eram sacrificados os animais, fala do juízo de Deus. E foi o Senhor Jesus que foi sacrificado também no altar, que era a cruz do Calvário. E porque Ele foi sacrificado, o Pai lhe deu o poder do juízo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. É interessante, irmãos, que muitas pessoas pensam assim: eu vou ser julgado por Deus. Sim, mas qual a pessoa que vai estar em evidência? Jesus. Ele é o juiz. Então, nós lemos assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, reparem que é uma apresentação assim que o Senhor coloca logo à cabeça, que Ele é o Filho, o único Filho, Ele vê tudo e Ele tem juízo. E juízo quer dizer uma avaliação e uma punição
caso seja necessário. Assim, irmãos, no versículo 19 nós lemos o elogio que o Senhor faz. E é uma coisa muito interessante nós observarmos que, mesmo nesta carta, que nós veremos que, quanto a mim, é a pior carta, no sentido de ser a que tem coisas mais graves, se bem que a próxima que nós iremos falar também tem alguns problemas. Mas, apesar disso, o Senhor, que é justo, Ele olha para esta igreja e diz: tu tens algumas coisas boas. Ele vai dizer o que é. Assim, as obras, conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, ou, melhor traduzido, a perseverança. Então, o Senhor olha e não é tudo negativo. Há lá gente que tem estas características. Eu queria chamar a atenção do seguinte aos irmãos. O Senhor, ao olhar para nós, Ele vai avaliar também isto. Como é que estão as suas obras? Que obras é que o irmão está a fazer para o reino? Pastor, mas nós não somos salvos pela graça? É uma grande confusão que as pessoas têm na cabeça. Sim, nós somos salvos pela graça. Mas depois de sermos salvos, o que é que o Senhor espera de nós? Que entremos em férias? Não. Ele espera de nós serviço, trabalho. É por isso, irmãos, que eu acho absurdo quando uma pessoa se nega a servir ao Senhor por razões fúteis, porque está cansado, porque não tem tempo, porque isto... Irmãos, serviço, pelo menos na minha terra, trabalhar é trabalho. Não sei se na vossa também é. Mas trabalhar é trabalho. E trabalho implica o quê? Olha aquilo que todos nós conhecemos. Quem é que gosta segunda-feira de ir para o emprego? Assim, graças a Deus, mais uma segunda-feira que chegou. Às vezes não é bem assim. Irmãos, nós temos que meter na nossa cabeça, o Senhor chamou-nos para trabalhar. Amém? Amém. Trabalhar, não é? Trabalhar dá trabalho. Implica o nosso tempo, a nossa energia, o nosso coração, o nosso dinheiro, as nossas ofertas. Implica a nossa fidelidade. E isso é trabalho. Muito bem, mas vamos continuar. O amor, o serviço, a fé, a paciência, são coisas que o Senhor valoriza. Mas a seguir vem o olhar que vai trespassar, que vai passar além da superfície, como o Senhor olha para a igreja, e Ele vai dizer algumas coisas muito sérias, que vão começar no versículo número 19 e que se vão prolongar até ao versículo 23. Então, é uma parte muito longa, muito significativa desta carta. Então, nós vamos ler, e os irmãos mantêm a vossa Bíblia aberta. Versículo número 20, lemos assim: tenho contra ti. Pronto. Começa aqui, não é? Tenho contra ti. E ele diz: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O quê? Vamos entender isto. O que é isto? Então, nesta igreja, havia uma mulher que aqui é chamada Jezabel. Eu vou dizer aos irmãos o que eu penso do nome Jezabel. Eu acho que nenhum pai ou mãe daria à sua filha o nome de Jezabel. Oh, Jezabelzinha. Não parece. Conhecendo a história, ninguém iria chamar Jezabel. Também duvido que os pais que estão aqui chamassem ao seu filho Judas. Assim, oh, Judazinho. São nomes que têm uma carga, não é? Muito negativa. Então, quem era Jezabel? E nós lembramos-nos que Jezabel foi... Ora, eu vou pedir que o nosso irmão avance para alguns slides à frente. O número 15. Quem foi Jezabel?
Certamente não um nome verdadeiro, mas um tipo de mulher, semelhante à Jezabel bíblica. Quem era a Jezabel do Antigo Testamento? Vamos só lembrar rapidamente. Era a mulher do rei Acabe. Ela não era de Israel, era de Sidon. Trouxe os ídolos da sua terra para Israel e contaminou Israel completamente com os seus ídolos e as suas práticas terríveis, que incluíam prostituição, sacrifícios humanos, coisas horríveis. Que tratou da morte de Nabote. Lembra-se de Nabote, aquele que tinha uma vinha e que o rei diz: eu gostava de comprar esta vinha, mas Nabote diz: guarde-me o Senhor que me desfaça daquilo que é dos meus pais. Então Nabote fala do servo fiel, que não se desfaz da vinha. Mas Jezabel disse a Acabe: deixa que eu trato do assunto. E conseguiu umas testemunhas falsas, acusaram Nabote e Nabote foi morto. Então este é o estilo de Jezabel. Morte, perseguição dos fiéis. E finalmente, uma das características de Jezabel mais notáveis é que ela perseguiu Elias, de tal maneira que Elias, que era um homem corajoso, ele pensou que ia morrer e fugiu. Todos nós conhecemos essa história, que os irmãos podem encontrar em primeiro livro de Reis, salvo erro, capítulo 19, 20, 21, por aí. Vamos voltar atrás. Então, diz assim: tenho contra ti que toleras alguém do tipo de Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, não é que ela fosse profetisa, mas ela aparecia perante a igreja como profetiza. E os irmãos sabem uma coisa, e a igreja deixou-se enganar. Porque às vezes aparecem no meio da congregação, sobretudo quando os irmãos são mais novos na fé, assim, pessoas muito espirituais, que têm assim superpoderes. Eu lembro-me que há muitos e muitos e muitos anos, no início da nossa igreja, apareceu uma mulher assim, que era uma mulher muito espiritual. Ela falava, parecia quase que estava a falar a linguagem dos salmos. Orava de uma maneira assim que nenhum de nós era capaz de orar. E os irmãozinhos da igreja, muito simples, começaram a ter muito respeito por aquela mulher, que tinha visões, coisas assim espantosas. E um dia até chegou junto de um irmão que era diabético, em alto grau, e disse: olha, o Senhor revelou-me que se você deixar de tomar insulina, Deus vai curá-lo. Falou assim diretamente para ele. Não falou ao pastor. Claro que não. Ela fugia dos pastores o mais que podia. Mas foi diretamente ao irmão. É por isso que nós não aceitamos dons entregues pessoalmente. Se alguém aqui houver um irmãozinho que se chega a entregar um dom pessoal, fale comigo. Não, fale com o Macedo, nós tratamos do assunto. Está bem? Se tem um dom, traga o dom para ser avaliado. Nós já não somos mais criancinhas que andamos aqui a brincar aos dons. Os dons são coisa muito séria e nós queremos ter dons sérios. Agora, esta senhora falou aquilo e o nosso irmãozinho, coitado, também um homem muito simples, muita fé, deixou de tomar o remédio. E eu só soube quando me telefonaram que ele estava internado no São João, no Santo António, assim em estado de coma. E quase morreu. E nós tivemos que chamar a profetisa e dizer: olha, minha senhora, o seu lugar não é aqui. E ela esbacejou, tal, perdeu um bocado a compostura, aquela santidade, foi tudo ao ar. Jezabel é uma mulher que se dizia profetisa. E a igreja aceitou. Tolerou. Então podemos dizer que Tiatira é uma igreja tolerante. Tolera até a mentira, o erro, a falsidade. Tolera até Jezabel. E depois Jesus continua a falar: mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos. Irmãos, reparem a má influência para que se prostituam. Aqui provavelmente isto tem a ver com os rituais que eram muito comuns. Em Tiatira havia tipo associações de comércio, que tinham as suas festas, e as festas naquele tempo eram coisas que eu nem vou aqui falar. Então,
Jesus diz, para que se prostituam, e outra coisa, e comam dos sacrifícios da idolatria. Nessas festas, muitas vezes, a primeira parte da festa era chegar junto dos deuses e oferecer sacrifícios. E depois comiam daqueles sacrifícios, daquela carne. E o Senhor disse que estava errado, eles não podiam comprometer-se com isso, com essa idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Muito bem, então estamos aqui com um grave problema. Uma igreja contaminada por um falso ensino, seduzida por uma mulher que é falsa profetisa, e a igreja tolerando tudo isto. A seguir, meus irmãos, se nós aplicarmos isto agora à igreja em geral e não apenas a Tiatira, nós temos de entender o seguinte. Eu vou falar de uma palavra que é tolerância. Nós temos de ser tolerantes, o mais possível. Tolerantes com pessoas diferentes de nós, com pessoas que pensam diferentes de nós, pessoas com quem nós, digamos, eu costumo dizer assim, que nós não convidaríamos para jantar lá em casa. Mas temos de tolerar essas pessoas, é respeitar as pessoas. Agora, outra coisa é nós andarmos de acordo e de mãos dadas com essas pessoas. Os irmãos compreendem? Então nós temos que distinguir isto, temos de ser tolerantes, mas temos de dizer assim, mas eu não concordo. Mas isso ofende? Não, eu acho que se nós falarmos com respeito, ninguém vai ficar ofendido. Não, eu sou assim. E nós dizemos, olha, eu respeito, mas eu não concordo, eu não acho que seja assim. Ora, isto é que é o verdadeiro espírito que o Senhor quer na igreja, porque a igreja de Jesus deve ser uma igreja santa. A palavra santo quer dizer o seguinte, separado. Fixem isto, irmãos. Santo é único e é separado. Deus é santo, santo, santo. Porquê? Porque é absolutamente distinto de tudo, nomeadamente das trevas, não é? Do pecado, daquilo que nós conotamos com a ação do reino das trevas. Ele é santo. E a igreja tem de ser santa. Por isso, ela não se pode comprometer com o pecado e a falsidade. São duas coisas que andam juntas, reparem. Pecado, não é? Muitas vezes até conduta imoral, pecado, e falsidade. As duas coisas andam juntas. Onde há falsidade, há pecado. Onde há pecado, as pessoas aderem facilmente à falsidade. E lembramos as palavras de Paulo. Estou zeloso de vós, da igreja, com zelo de Deus. A palavra zelo tem a ver com uma palavra grega que quer dizer também ciúmes. É uma palavra muito forte, não é? Estou zeloso de vós com... Eu nem sei se algum irmão terá alguma tradução que diga ciúmes mesmo. Pode ser que tenha. Estou zeloso de vós com ciúmes. Irmãos, pensem nisto. Jesus tem ciúmes. É uma coisa assim interessante, no bom sentido. Porquê? Porque Ele quer-nos como a sua noiva, só para Ele. Ele não quer partilhar o nosso amor com mais ninguém. E nós, a igreja, temos de dizer, eu só tenho um Salvador, só tenho um Senhor, só tenho um noivo, que é Jesus. Ora, em Tiatira começaram a surgir muitos noivos, muitos salvadores e salvadoras. Então nós temos de entender este ciúme santo que o Senhor tem por nós. Ora, havia em Tiatira algo que desobedecia claramente à orientação que o Espírito Santo tinha dado àquela grande reunião em Atos, no capítulo 15, que eu vou pedir a seguir para... já está aqui, que diz assim, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, foi uma reunião dos apóstolos, os anciãos da igreja, os discípulos, para tomar algumas decisões, porque agora a igreja que era basicamente composta por judeus começava a receber gentios. E agora, como é que ia ser? E então saiu esta determinação. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, por exemplo,
circuncisão dos homens, a maneira de comer certas comidas. E então eles disseram, não vamos pôr cargas nenhumas, a não ser estas coisas necessárias. Primeiro, são 4 coisas. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, o que é que estavam a fazer em Tiatira? Exatamente o contrário. Estavam a partilhar, a comer, a alimentar-se com as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Quando o Espírito Santo já tinha dito que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. E do sangue, da carne sufocada e da fornicação, da prostituição. E eu não vou falar aqui porque estamos aqui num lugar que é o lugar do Senhor, mas vocês nem imaginam como era a sociedade daquele tempo, não é? Então, é muito claro, que não haja nada disto na igreja de Jesus. Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Pronto, isto foi passado para as igrejas todas, todos sabiam. Ora, e Tiatira não obedeceu. Então Tiatira estava fora do corpo, não é? Estava fora da orientação que o Senhor deu ao corpo. Ora, eu já falei sobre Jezabel, podemos avançar. E há aqui uma expressão que eu queria comentar com os irmãos. No versículo número 24. Mas eu vos digo a vós, a todos quantos não têm esta doutrina, isto é, os que resistiram, porque reparem, irmãos, no meio desta desgraça havia alguns fiéis, alguns que resistiram e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. As profundezas de Satanás. O que é que Jesus quer dizer? As profundezas de Satanás. E nós lembramos que na carta a Esmirna, o Senhor falou sobre o ataque que a igreja estava a sofrer por aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Isto era uma referência, provavelmente, aos judaizantes que queriam voltar a introduzir as doutrinas judaicas no meio da igreja. Por exemplo, guardar o sábado, ou comer certo tipo de carne, aquelas coisas típicas dos judeus. Mas também podia ser outras coisas que vinham de fora e que queriam entrar na igreja. Mas Esmirna resistiu. Sim ou não? Esmirna resistiu ou não? Resistiu. Mas pagou um preço muito caro. Foi a igreja dos mártires, não é? Das perseguições. Mas eles resistiram. Quando passamos a Pérgamo, o Senhor diz, eu sei que tu habitas onde está o trono de Satanás. Então, o ambiente espiritual da igreja de Pérgamo era pesadíssimo. Mas quando nós chegamos a Tiatira, Satanás já entrou dentro da igreja. Vão ver a progressão? Esmirna resiste. Pérgamo está no meio, mas apesar de tudo, está fora. Mas em Tiatira entraram as profundezas de Satanás. Irmãos, as profundezas de Satanás são aquelas coisas que Satanás opera e que muitas vezes parecem-se com coisas espirituais. Vou dar um exemplo. Milagres. As pessoas todas acham que milagres são sempre de Deus. Não, meus irmãos. Há certos milagres que podem não ser de Deus. Eu conheço alguns irmãos que são de Angola, lá que viajaram muito, e contaram-me milagres que eles viram operados por feiticeiros. Milagres. São de Deus? Não, porque eles invocavam demónios. Então, há pessoas que são muito dadas a estas coisas. Os místicos gostam muito de visões. Eu vi, e agora peço desculpa, eu vi a senhora que descia e tal. Foi uma visão. Mas quem é que diz que vem de Deus? E agora eu pergunto aos irmãos, como é que nós podemos saber se vem de Deus ou não? Exatamente. O que estiver fora ou contra a palavra de Deus, não vem de Deus. Irmãos, esta é a nossa única diferença de tudo que há por aí. O que é de Deus está aqui. Deus não opera nada contra o que está aqui. Por uma razão. O autor da Bíblia
É o mesmo autor que nos dá visões, revelações, que opera curas. E nós queremos nisso. Eu creio nos dons espirituais. Os irmãos também. E porquê é que eu creio nos dons espirituais? Porque está na Bíblia. Porque Paulo diz assim, relativamente aos dons, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então, se ele não quer que sejamos ignorantes, nós vamos ignorar? Está na Bíblia. Procurai com zelo os melhores dons. Se a palavra de Deus nos diz para procurar com zelo os melhores dons, nós não devemos buscar os dons? Devemos. Porquê? Porque está na palavra. O que está fora da palavra. Vem a senhora com uma mensagem e diz, espera aí, senhora? Onde é que está aqui a senhora? Em lado nenhum. Irmãos, isto é muito sério. Porque há pessoas muito sinceras, que nós devemos respeitar e que estão enredadas nas maiores mentiras, que nos dá vontade de chorar, olhar para elas. Dizer, meu Deus, só tu podes libertar, só tu. Porque são amarras, é como os tentáculos de um polvo, uma teia de uma aranha que está ali, uma opressão na mente das pessoas. Só pelo poder do sangue de Jesus é que pode haver libertação. E pela fé na palavra de Deus. Por isso nós precisamos de pregar a palavra. Agora, meus irmãos, o Senhor faz uma ameaça no versículo 20. No versículo número 22. Não há arrependimento. Sim, eis que a porém numa cama e sobre os que adulteram com ela. Portanto, uma imagem muito forte de prostituição. Virá o quê? O que é que lá está? Virá grande tribulação. Grande tribulação. Meus irmãos, é a pior coisa que pode acontecer. É alguém que pôde conhecer o Senhor, que pôde conhecer a salvação, mas não aceita e aceita as mentiras e cai no erro. E o destino dela, infelizmente, será aquela grande tribulação que nós temos falado. A grande tribulação. E depois diz, e ferirei de morte a seus filhos. Então, irmãos, para quem tem esperanças que esta igreja se regenere e que agora, no meio desta igreja, há sempre alguns fiéis, algumas pessoas que não têm outro lugar e que se converteram e são sinceras e querem... Eu não estou a negar isso, mas estou a dizer o seguinte, nesse ambiente o que vai haver é morte. Morte espiritual. E eu nunca vi alguém que se converte ao Senhor e conhece a verdade e que diz assim, não, eu vou ficar aqui porque talvez Deus me queira usar para restaurar a igreja por dentro. Oh, meus irmãos, já houve um homem, vários, que no século XVI quiseram restaurar a igreja por dentro. Um deles foi Lutero. O Papa atraiu para um concílio e era para o matar. Ele foi raptado lá por um príncipe e escapou da morte por um triz. Savonarola foi atraído, lá na Itália, foi atraído para um encontro também. E prometeram, não, tu vai, porque nada te vai acontecer. Queimaram-no, vivo. Então, meus irmãos, assim, ferirei de morte a seus filhos. Então, mais vale obedecer àquilo que a palavra de Deus nos diz. Sai dela, povo meu. Sai dela, para que não incorras nas suas pragas. Sai dela. E é o que nós temos feito, não é? Às vezes com o nosso coração pesaroso por aqueles que ficam, mas nós temos que nos salvar, não é? Nos salvar a nós mesmos. No versículo número... note-se, irmãos, nesta imagem do versículo 22, eis que eu porei numa cama, a semelhança com a descrição de Babilónia, a grande meretriz que está em Apocalipse, capítulo 17. E os irmãos anotem isto para depois poderem ler se quiserem. Não estou a dizer que uma é igual à outra, estou a dizer que Babilónia, que fala do grande sistema religioso, apóstata, do final dos dias, chama-se a Grande Babilónia, que tem muitas semelhanças com o que nós estamos aqui a ler. Meus irmãos, e do ponto de vista histórico, o que é que nós podemos dizer? Então, uma recapitulação muito simples.
Éfeso fala-nos de um período da história da Igreja quando começou, a Igreja Apostólica. Ponho aqui algumas datas, são apenas indicativas e por isso não são nada certas, é apenas para termos uma ideia. Então, mais ou menos do ano 40 a 150 da nossa era. Esmirna, a igreja perseguida, vai até a Constantino, 312. A igreja do Império, a igreja que se vai aliar ao Império, 300 e pouco, até 600. E Tiatira é quando começa a igreja papal, não é? De uma forma mais forte, e que vai durar muitos anos. Até à Reforma Protestante são 1000 anos. 1000 anos. Então nós lemos no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Claro, 1000 anos é muito tempo. 1000 anos. Mas nós vemos o seguinte, que durante este tempo muitas coisas aconteceram. A seguir. Então nós vemos grandes desvios das Escrituras. Eu não quero estar a castigar os irmãos com muitas informações históricas, apenas algumas coisas assim, muito breves. O reinado de Gregório I marca o início do papado moderno. Então, o Papa praticamente começou com Gregório I. Tinha já havido uma ascensão do Bispo de Roma, havia outros que concorriam, como por exemplo Alexandria, Jerusalém, Antioquia e Roma. Mas Roma, porque estava no centro do Império, foi começando a destacar-se. Quando nós chegamos a Gregório I, ele é de facto o primeiro Papa a sério. Todos começaram a ser obrigados a curvar-se perante o Papa. Curvar-se perante um homem. Os irmãos já viram quando vão ver o Papa, o que é que fazem aqueles chefes de Estado? O que é que eles fazem? Inclinam-se. Alguns quase que se ajoelham. Beijam, não sei se é a mão, se é um anel. Beijam um anel. Irmãos, porquê? Ele não é um homem. Mas não, aquilo já é outra coisa diferente. Já é o representante de Cristo na Terra. Onde é que está isso na Bíblia? Pois é, não está. E começa a florescer também o poder do clero. Tudo isto é história. Quem conhece um pouco da história da Idade Média sabe perfeitamente isto. Tem início a Idade Média, chamada Idade das Trevas, período da história ocidental em que a Igreja governava desde os vassalos, os mais baixos, até aos reis, incluindo Portugal. Portugal nasceu também com um pedido à Santa Sé, com uma oferta de ouro, para que nos reconhecessem como um Estado soberano. Então foi preciso pagar ao Papa para nós existirmos. Olha, irmãos, eu vou dizer, acho que foi um dinheiro bem emprego, não é? Idolatria. Irmãos, e começa aqui, aquilo que nós lemos aqui em Tiatira, Jezabel, não é? Começa aqui a ascensão de muitos ídolos. Ídolos eram os apóstolos, São Pedro, São João, o São não sei quê, ou os familiares dos apóstolos, ou os mártires que tinham morrido, mas começa a destacar-se uma mulher. E essa mulher é Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Sim, Mãe de Deus. Mas Deus tem mãe? Não, porque é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo é mãe de Deus. Mas, irmãos, Maria foi mãe de Jesus, homem. Jesus, como filho de Deus, ele existia desde a eternidade. Ele não precisou nem de mãe, nem de pai, ele é. Foi e será eternamente. Então, isto já é em si uma blasfémia, não é? Mas não bastou isso. Jesus tinha ressuscitado, tinha sido assunto aos céus. Maria também, concebida sem pecado. Sem pecado. Onde é que está isso na Bíblia? Não está. E aí nós começamos a ir para trás. Quem eram os pais de Maria? Então já começou a haver também
A florescer a história dos pais de Maria, porque para Maria nascer sem pecado, o que é que se passou? E também ela morreu, mas foi assunta aos céus, como Jesus. Irmãos, isto é uma coisa gravíssima. Gravíssima. Porque começa a surgir uma deusa com atributos que são únicos de Jesus. Ele sim, ele nasceu sem pecado. Ele sim, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar. Mas Maria não, irmãos. Maria morreu, está enterrada a algures e vai ressuscitar, eu vou dizer o seguinte, no mesmo dia em que nós também vamos ser arrebatados. Quando nós fomos arrebatados, assim, os mortos em Cristo ressuscitarão. E lá está a nossa irmã Maria. E nós vamos conhecê-la. Uma irmã notável, mas uma mulher igual a nós, que chamou a Jesus o meu Salvador. Então, ela diz que precisava de Salvador, e nós também. Então, irmãos, começa a surgir algo muito sério que começa a atravessar toda a história e chega até aos nossos dias. Então, nós lembramos mais uma vez, não quero ofender ninguém, um Papa que se dedicou, João Paulo II, não é? Que se dedicou a Maria. Todo teu, Maria. Vamos avançar. Então, durante este tempo, surgem os grandes desvios das Escrituras. Mais exemplos, todos obrigados a expressar a fé incondicional em todas as doutrinas da Igreja. Tudo o que fossem doutrinas, vamos chamar a palavra técnica, dogmas da Igreja, mesmo aquelas que eram contra a Bíblia, todos tinham de acreditar. E os que não seguiam? Já ouviram falar de Inquisição? E outras coisas engraçadas. Qualquer pessoa, agora notem isto, qualquer pessoa encontrada com apenas uma página das Escrituras em sua posse, corria o risco de tortura ou morte. Ai de quem tivesse Bíblia ou pedaços da Bíblia em casa. E sempre que as autoridades conseguiam confiscar as Escrituras, elas eram queimadas. Hoje nós sabemos que milhares de textos bíblicos foram destruídos. Milhares de textos bíblicos foram destruídos. Então, meus irmãos, podemos concluir dizendo o seguinte: assim como Jezabel, no Antigo Testamento, introduziu os sacerdotes de Baal e a adoração falsa no reino do norte de Israel, o papado instituiu a idolatria e a adoração falsa na Igreja. Uma última nota. O que é que significa Tiatira? Tiatira é composto por duas palavras gregas que querem dizer o seguinte: queima contínua. Queima no sentido de queimar sacrifícios. Queima contínua. Então nós podemos dizer, Tiatira significa sacrifícios contínuos. E agora, irmãos, para terminar, só mais um minuto. O que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia? Vamos lá ver. Na Eucaristia católica, Jesus é oferecido a Deus pelo sacerdote. Está certo? Jesus sofre novamente. É como se ele morresse de novo, tal como fez no Calvário. Muitos católicos não sabem isto. Aliás, eu quero que a maioria não entenda o que é a Eucaristia. O seu sangue é derramado novamente e esse sangue enche misticamente o cálice da Eucaristia. O corpo do Senhor é misticamente partido. Misticamente, portanto, é algo espiritual, invisível, como transubstanciação. O pão transforma-se em corpo. O vinho transforma-se em sangue. Não é uma coisa assim mística. É oferecido, já estão ali a bater, uma criança, está na hora de acabar. O corpo do Senhor é misticamente partido novamente e oferecido ao penitente na forma do pão abençoado ou hóstia. E é através da recepção desta hóstia que os pecados são perdoados na Igreja Católica. Meus irmãos, não vou estar a falar muito disto porque eu não estou aqui para fazer catequese. Promessa. Aos que resistirem. Você diz, promessa de que um dia eles vão reinar. Vão reinar onde? No milénio. Quando Jesus vier com a Igreja, vai começar um tempo chamado o reino messiânico na Terra. 1000
anos. Ele promete, se vocês forem fiéis, nem que paguem com a vida, vocês vão reinar no milénio. Conforto para os mártires fiéis que morreram às mãos dos inquisidores, pelo crime de crerem na Bíblia e nada mais. Houve um homem que traduziu a Bíblia na Inglaterra, chamado Wycliffe, e ele conseguiu escapar à morte. Muitos morreram, mas ele escapou. Mas quando souberam onde é que tinha sido enterrado, desenterraram o cadáver e fizeram qualquer coisa, não sei se enforcaram, queimaram, agora não me lembro, até depois de morto, irmãos, até depois de morto. Então a palavra, e nós aqui em Portugal temos de ser muito sábios, porque não queremos entrar em discussões agressivas, temos de fugir de tudo isso, irmãos. Temos de ser mansos, compassivos, mas firmes. E a palavra para aqueles que se vão convertendo, a palavra é esta: não volte para trás. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Quem está no meio disso tem uma doença. E quando sai e se entrega a Jesus de coração, o sangue de Jesus liberta de tudo isso. Amém, meus irmãos? Espero que não tenha sido muito pesado, nem muito agressivo, e que tenha sido útil para os irmãos terem uma ideia daquilo que o Senhor falou a esta igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.